Thiago Jordão, Kleber Xavier promove mudanças no time titular, mas mantém Pablito Escobar improvisado pelo lado direito. Jordão. Promove mudanças, Marcão. O técnico Kleber Xavier comandou ontem um treino já em solo cearense, um treino tático, Marcão, priorizando o posicionamento e as movimentações da equipe titular. E comparado à última rodada, a equipe tem 3 mudanças, Marcão, sendo elas Diego Pituca e Tiquinho Soares, que ganham vagas entre os titulares, pois o Diego Pituca ele entra no lugar do Tomás Rincon, que voltou da data FIFA com a equipe com a seleção venezuelana, e o Tiquinho Soares, que ganha a posição deixada por Neymar, né? O Neymar foi suspenso da última partida contra o Botafogo. E a outra novidade também é a de Luan Pérez, Marcão. Luan Pérez ele retoma a titularidade do Santos Futebol Clube. Era esperado que talvez jogasse uma dupla de zaga, Luan Pérez e Zé Ivaldo, como vinha sendo anteriormente, mas não, o Kleber Xavier colocou Luan Pérez como ao lado de João Basso na provável equipe para hoje, Marcão. E, claro, a gente sabe que o Santos manteve, né? O Kleber Xavier manteve o Escobar pela direita, Marcão. O Escobar, ele continua jogando pelo lado direito do campo. O Kleber Xavier já tinha dito em entrevista coletiva que tinha gostado do desempenho do jogador, e ele também mantém o Souza pelo lado esquerdo do campo, Marcão. O Santos hoje com mudanças, mas ainda com o Escobar na direita. Legal. E Souza pelo lado esquerdo. Perfeito, então tá aí as mudanças do treinador Kleber Xavier, tá aí as mudanças. João Basso entra no lugar do Zé Ivaldo, temos outra mudança, Diego Pituca no lugar do Tomás Rincon e também o Tiquinho Soares entre os titulares. São 3 mudanças do treinador Kleber Xavier. Vamos a algumas informações do Santos para o jogo de logo mais. O Santos que tem 2 desfalques, Gil e Neymar, pendurados, Sherman, Schmidt, Pituca, Roleiser e Tiquinho Soares. Não vence o Fortaleza como visitante desde 1984. É o time que menos finaliza o gol. 3º pior ataque do campeonato. Thiago Jordão, diante dessas informações, o time do Santos Futebol Clube para o jogo de logo mais. Jordão. Vamos a ele, Marcão. O time do Kleber Xavier naquele famoso 4-3-3 desde 1912, Marcão. O Santos tende a ir a campo com a seguinte formação: Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza na zaga. Meio de campo com Diego Pituca, Zé Rafael e Roleiser. Um ataque formado por Álvaro Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares como camisa 9 da equipe, Marcão. Esse é o provável Santos para o jogo de logo mais. Tá aí, portanto, meus amigos varandeiros, tá aí o Santos para o jogo de logo mais. Olha, não gosto do João Basso como titular ao lado do Luan Pérez. O João Basso que não foi mal na última partida contra o Botafogo. Foi bem o João Basso no último jogo contra o Botafogo. Foi elogiado pelo Varanda Futebol Debate, mas não me inspira confiança. Não gosto do João Basso. Pra mim é um jogador que o Santos deveria se desfazer, né? Mas é impressionante como o João Basso tem moral com os treinadores, né? Qualquer treinador que passa no Santos, o João Basso é um cara que tem moral com o treinador até começar a fazer lambanças, né? Espero que com o Kleber Xavier, Thiago Jordão, seja diferente, que o João Basso tenha oportunidade e não faça lambanças como fez no passado. Porque todo mundo deu oportunidade pro João Basso, se você ver, né? Todo treinador que chegou no Santos acreditou no João Basso. Todos eles deram oportunidades ao João Basso. Só que o João Basso começa bem, pra mim é um jogador fraco, cara. Eu não tô aqui pegando no pé, não tô perseguindo o João Basso. É que eu não consigo acreditar no João Basso. Ele é lento, ele é mal na bola aérea, sabe? Fisicamente é um jogador com muitos problemas. Será que o João Basso... A pergunta que não quer calar. Acho que a primeira pergunta é: o João Basso tem condições de jogar 90 minutos? Essa é a primeira pergunta. Será que hoje, finalmente, nós veremos o João Basso jogando os 90 minutos? Porque ele não consegue jogar 90 minutos. Tá? A primeira dúvida sobre o João Basso, ela é física. Esse jogador... Olha, tem um termo que é popularmente utilizado, eu nem vou utilizar esse termo, né? Eu vou utilizar um outro. Ele é problemático fisicamente, o João Basso. Ele é um jogador problemático fisicamente. Então não acredito que ele tenha condições físicas de jogar uma partida pegada como a de hoje. E tenho sérias ressalvas sobre a questão técnica do João Basso. Não gosto. Eu não tiraria, em hipótese nenhuma, o Zé Ivaldo para colocar o João Basso. Dito isso, vou torcer demais para que ele jogue bem, Thiago Jordão. Vou torcer muito, porque é um jogo difícil. A gente sabe que o ataque do Fortaleza é um bom ataque, com Marinho, Lucero, Breno Lopes, tem o Deivinho no banco de reservas, tem o Pochettino, que joga muita bola, né? Esse Pochettino é muito bom jogador, dinâmico,
tecnicamente fera. Então, assim, tô muito preocupado com essa defesa do Santos. Sobre o Escobar pela direita, gosto. Defendo aqui a manutenção dele improvisado pela direita. O Escobar, eu falei Escobar, né? O Escobar pela direita gosto. O Souza pela... Perdão, o Escobar pela direita me agrada. E a manutenção do Souza pela esquerda, a continuidade do Souza também me agrada. No meio-campo, Pituca. Olha, vamos dar um voto de confiança pro Pituca. Acho que o Pituca, pra mim, ainda tem crédito e tem potencial. Então eu acredito que o Pituca possa fazer um bom jogo. Eu teria escolhido o Schmidt, tá? Só que eu entendo perfeitamente a escalação do Diego Pituca. E na frente o retorno do Tiquinho Soares. Thiago Jordão, preocupa a zaga, no meu entendimento, mas no mais eu gosto da escalação, viu, Jordão? Eu também gosto da escalação, Marcão. Eu fiquei feliz em saber que o Souza será o dono da posição pela esquerda hoje, porque o Souza hoje vai ter o quê como apoio, né, Marcão? O Tiquinho Soares dentro da área. Justamente o Tiquinho Soares, que é um jogador que a gente sabe e conhece, que no Botafogo ele fazia muitos gols de cabeça, jogadas cruzadas do lado esquerdo para o centro da área. O Tiquinho Soares aproveitava muito bem as oportunidades, Marcão. Então, eu gosto do jeito que o Santos está escalado com as peças. Me preocupa só o Luan Pérez e o João Basso juntos, Marcão. Por mais que, claro, eu vou torcer para que eles vão bem, né? Eu não tô aqui querendo ter razão, mas eu acho que você ter o João Basso e o Luan Pérez para marcar o Lucero, Marcão, que é o Lucero, que é um jogador muito esperto e muito ágil. Eu fico um pouquinho preocupado, confesso, Marcão. E também o que me preocupa dessa escalação é justamente o lado esquerdo. Eu acho que nos quesitos de marcação você não vai ter um lado tão forte para marcar, que justamente vai ser o lado em que o Marinho vai atacar, né? O Souza, ele, por mais que tenha bons números marcando, a gente sabe que ele não marca tanto quanto o Escobar. O Diego Pituca não é um grande marcador e o Guilherme é aquele famoso secretário de lateral, né, Marcão? Ele não é propriamente um grande marcador. No mais, me agrada a escalação. Eu diferente de você, eu entraria sim com o Diego Pituca no time titular, porque eu acho que ele consegue ser mais rápido da transição, o defesa-ataque, do que propriamente o João Schmidt, Marcão. Mas também é somente esse caso. Eu vejo que os dois também são muito parecidos, um ali acaba anulando o outro quando jogam juntos, muito por conta das suas características que são parecidas, Marcão. E no mais, eu gosto da manutenção também do Escobar pela direita. Espero que o Escobar faça um grande jogo hoje, Marcão, porque o Escobar fazendo um grande jogo hoje pode, quem sabe, matar aquela dúvida se o Escobar de fato está preparado ou não para jogar improvisado na direita. Então, vou torcer muito pro Escobar ir bem hoje, Marcão. Vou torcer pro Tiquinho Soares acabar com essa zica e, claro, pro Roleiser, Marcão. Eu quero ver um grande jogo do Roleiser. Eu quero ver um jogo... Porque eu falar assim, se não fosse o Roleiser hoje o Santos não tinha ganho. Eu quero ver um grande jogo do Roleiser, um jogo em que o Roleiser tenta o gol, tenta a assistência, que jogue os 90 minutos, né, Marcão? A gente sabe que o Roleiser quase nunca joga os 90 minutos, então essa é a minha expectativa pro jogo de hoje, Marcão. Quero que o Escobar faça um grande jogo, que o Roleiser faça um grande jogo e que o Souza continue, claro, brilhantemente com as suas assistências em cruzamentos pelo lado esquerdo. Vamos às informações do Fortaleza, aqui no Varanda Futebol Debate, Thiago Jordão. Vamos às informações do Fortaleza, Marcão, comandado por ele, Juan Pablo Vojvoda, né? O Vojvoda que defende um tabu de que não perde para o Santos há 4 partidas, mas a sua equipe tem hoje a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro e também é o 4º time que menos finaliza na competição, Marcão. E hoje ele conta também com uma lista de desfalques. Ele não conta com Moisés, Lucas Sacha, Bruninho e Rossetto. Todos esses jogadores estão no departamento médico. E além disso, ele também conta com uma boa lista de pendurados, sendo eles o Gustavo Mancha, Emanuel Martinez, Caleb e o atacante Lucero, Marcão. E dentro desse cenário, a provável escalação do Fortaleza para o jogo de logo mais vem também num 4-3-3, Marcão, com a seguinte equipe em campo. Vamos lá. João Ricardo, Mancuso, Brits, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco na zaga. Meio de campo com Emanuel Martinez, Matheus Pereira e Pochettino. Um ataque formado por Marinho, Breno Lopes e Lucero. Repito, Marcão, no famoso e tradicionalíssimo 4-3-3, mas desta vez do Juan Pablo Vojvoda. Tá aí o Thiago Jordão aqui na varanda mais famosa do Brasil. Tá aí o Thiago Jordão aqui na varanda mais famosa do Brasil. É um time perigoso esse Fortaleza? O que podemos esperar do time de Juan Pablo Vojvoda? Que o Marcelo Paz já disse, Thiago Jordão, eu mudo todo mundo, mas eu não troco o treinador. E ele fez isso em 2023, quando o Fortaleza brigava contra o rebaixamento. Fez isso em 2024, quando o Fortaleza também não começou tão bem. E faz isso em 2025. O Marcelo Paz gosta mesmo de Juan Pablo Vojvoda. O que esperar do time do Fortaleza para esta noite, Jordão?
Olha, Marcão, eu esperaria do Fortaleza um jogo de transição rápida, né? Eu acho que o Fortaleza vai tentar explorar muito o jogo pelo lado, principalmente com a velocidade do Marinho e do Breno Lopes, Marcão. A gente sabe que o Marinho e o Breno Lopes, por mais que sejam pontas, são jogadores que não têm medo de finalizar, ao contrário do que acontece com os jogadores do Santos. O Marinho, quando ele corta pro meio, a gente conhece, né? Que tem aquela brincadeira do mini míssil aleatório, que o Marinho não tem medo de chutar e não tem medo de passar vergonha, Marcão. Cortou, deu espaço, ele vai concluir, assim como é também o Breno Lopes. E eu destacaria um jogador, Marcão, por mais que ele seja desconhecido por muitos aqui no Brasil, o Matheus Pereira. Tem grande chance de hoje ser a estreia desse jogador. Ele que tá vindo do Cádiz, que é da segunda divisão da Espanha, Marcão. Ele era o camisa 10 por lá. Por mais que seja uma liga de menor expressão, hoje a gente sabe que quando o jogador vai estrear, Marcão, ele vai sim dar a vida e para provar que ele tem que ser titular na equipe do Fortaleza. E eu também destaco o Pochettino, Marcão. A gente sabe a qualidade técnica do Pochettino. Ele é um jogador que consegue dar aquele último passe, né? Deixar o jogador na cara do gol. Ele consegue ver muito bem os espaços. Então eu vejo que hoje a gente pode esperar uma equipe do Fortaleza compactada, mas com velocidade nas transições, principalmente usando ali o combo Pochettino, Marinho e Breno Lopes, eles pelo lado do campo, e quem sabe o Lucero, com seu bom posicionamento, pode ser oportunista. A zaga do Santos hoje tem que ficar esperta, principalmente com esses tópicos. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão, ó, vamos falar aqui, Thiago Jordão, vamos trazer de novo no Repeteco o Fortaleza, né? Que vem com o João Ricardo no gol, Mancuso pela direita, Brites e o Mancha na zaga e o Bruno Pacheco pelo lado esquerdo. No meio-campo, Matheus Pereira, Emanuel Martínez e o Pochettino. Marinho, Podpah pela direita, Breno Lopes pela esquerda e Lucero como centroavante. Tá aí, portanto, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Do meio pra frente é um time muito bom, do meio pra trás é um time que deixa dúvidas. Cadê o nosso Felipe Sleep Jonathan, Jordão? Que eu não vejo aí nessa escalação, hein? Por onde anda Felipe Sleep Jonathan? Ele tá afastado, Marcão. Olha só, ele tá afastado dos treinamentos do Fortaleza, Marcão. Ele tá treinando em separado com a equipe e, além disso, ele está na lista, naquela grande lista que o Marcelo Paz fez de jogadores para sair do clube. O Felipe Jonathan está incluso nessa lista, Marcão. Então, para quem achava que o Santos tinha tomado um golpe do Fortaleza, né, que eu vi muita gente falando, quando o Santos trocou o Felipe Jonathan pelo Escobar, todo mundo falando, como é que pode? O Escobar não tem qualidade técnica, o Escobar isso, o Felipe Jonathan ele joga muito bem, ele pode até ser um meia, ele é injustiçado no Santos. Tá aí, Marcão. O tempo sempre vence e o Felipe Jonathan hoje sequer é uma peça importante para a equipe do Fortaleza. Thiago El Bigodinho Jordão, vamos à arbitragem. Quem apita o jogo? Quem trila o apito? Quem comanda o espetáculo? Hoje fica sob responsabilidade do Paulo César Zanovelli, Marcão. Ele que comandará o espetáculo hoje, árbitro de Minas Gerais. Ele terá como assistente número 1 Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas Gerais. E assistente número 2, também mineiro, o Celso Luiz da Silva, Marcão. E na cabine do VAR fica sob responsabilidade do Rafael Trace de Santa Catarina. Marcão, o Paulo César Zanovelli está com uma média de 6 cartões por partida na temporada. E nos últimos 5 jogos do Santos que ele apitou, olha a boa notícia aí, Marcão. O Santos ganhou 2, empatou as outras 2 e perdeu uma. Só que a derrota do Santos foi aquele 7-1 pro Internacional, Marcão. Mas o aproveitamento é positivo.